Durante a realização do jogo-treino entre São Carlos Futebol Clube e Santos, no Centro de Treinamento Rei Pelé, em Santos, que terminou com a vitória da equipe santista por 2-0, a TV Águia entrevistou duas personalidades que fazem parte da história do futebol santista. O primeiro foi o ex-ponta esquerda João Paulo, com brilhante passagem na equipe praiana no século passado, e também o diretor das categorias de base do Peixe, Hugo Machado. Ambos falam da importância de intercâmbio desta natureza para o crescimento do futebol das equipes e também para o crescimento do futebol paulista. Não, Paulo, jogo treino de duas equipes sub-20, você já passou por isso, qual a importância de um time pequeno como o São Carlos fazer um jogo treino contra uma equipe grande como o Santos Futebol Clube? Primeiramente, é uma satisfação muito grande estar aqui presente aqui, né, onde eu tive uma passagem muito boa, graças a Deus, fazendo aquilo que eu sempre gostei, que é jogando futebol. Acho que é legal, acho que principalmente para São Carlos, né, que veio fazer esse jogo amistoso aqui, e é bom para essa garotada, até porque Santos é uma das grandes vitrines do futebol brasileiro. Hoje tem se falando muito sobre a base, sobre a melhoria do futebol brasileiro. Na sua opinião, o que tem que mudar na base do futebol brasileiro para que nós possamos voltar a ser os melhores do mundo? Os melhores o futebol, ele, em qualquer setor na vida, é o trabalho do dia a dia, né? Eu acho que o que vem, eu acho que o futebol mudou, não resta dúvida, tem preparo físico e tal, mas eu acho que em termos técnicos nós paramos no tempo. Eu vou te dizer porque, na minha concepção, até porque, na minha modesta parte, eu fui um jogador de alto nível, eu até posso falar a respeito disso, até porque eu já tive muitas vezes sendo questionado em relação ao meu trabalho dentro do campo, que existia muitos treinadores que achavam que eu tinha que cumprir outras funções que não era minha, não era a função. Se eu estou dentro de uma jogada, que um jogador adversário está dentro do meu setor, aí obviamente eu sou obrigado a acompanhá-lo, né? Mas um negócio constante, eu acho que fica um negócio muito competitivo, eu ter que ir e voltar, e aquilo ali me atrapalhava muito. Então eu achava que tinha que mudar nesse aspecto. Eu não quero dizer que o jogador não tenha que ser competitivo. Eu acho que ele tem que ser competitivo. Eu acho que ele tem que ter... É um pouco de cada o futebol, não é só o cara jogar. A educação do jogador brasileiro, a gente quer fazer comparação com o europeu, mas é totalmente diferente, a nossa educação é diferente. Você acha que hoje em dia se preocupa mais em marcar, na marcação, do que na parte da criação, João? Não é a marcação, o problema não é esse do futebol brasileiro. O problema do futebol brasileiro é a falta de respeito que o atleta tem com o seu comandante. Então muitos dirigentes passam a mão na cabeça do jogador. E eu acho que não tem que ser assim. Os direitos têm que ser iguais para todos, aos que têm mais talento, aos que têm menos. Então esses jogadores que praticamente são rotulados por alguns que têm um talento, tem um futuro brilhante pela frente, é endeusado por todo mundo, e eu acho que isso aí atrapalha. E no meu ponto de vista maior, eu não tenho nada contra ninguém. Eu joguei futebol, eu sei como passar, eu não sou preparador físico. Eu acho que tem pessoas, não tenho nada contra o trabalho de ninguém, tem pessoas leigas dentro do futebol, não saberem passar informação. Não estou falando em parte física, estou falando em parte técnica, porque eu sou treinador de base. O profissional é diferente, ele já tem que chegar lá no profissional. Chega pronto, né? Não praticamente pronto, mas não com a obrigação do treinador de profissional ter que passar coisas, informações de fundamento para ele. Esse é um dos problemas que nós temos no futebol, porque eu sou da base. A partir do momento que eu peço alguma coisa para aquele determinado jogador fazer, se ele não souber fazer, eu vou lá e mostro para ele como é que é. Então eu acho que, no meu ponto de vista, esse é um dos grandes males do futebol. É pessoas não qualificadas, não na teoria, na prática,
Se ele tiver a prática e a teoria, é melhor. A teoria nós aprendemos, a prática é diferente. Eu ia até entrar nessa questão. A base hoje em dia falta muito fundamento, né? Você que veio da base, eu vi você já no finalzinho da sua carreira, você era um exímio batedor de falta. Hoje em dia a gente vê muitas equipes da base que trabalham até bem a parte coletiva, mas não tem uma jogada fundamental que é a bola parada. A gente vê grandes batedores de falta hoje em dia no nosso futebol brasileiro. Será que falta isso também um pouquinho? Eu vou voltar ao passado, não vamos querer, eu não sou fã, o futebol argentino é um país pequeno e onde se joga futebol coletivo e competitivo e tem jogadores de talento. Aqui o que nós vemos é jogadores, não tenho nada aí contra aí na Europa, ganhar sua grana. Eu estou falando em relação ao seu comportamento, porque ele acha que aquilo ali é o suficiente, que ele é o melhor do que os outros. Não é assim que funciona. O futebol, você para ser bom tem que jogar 10, 15, 20 anos. O futebol se joga todo dia. Não adianta eu ter uma temporada boa e eu achar que é bom, porque o torcedor ele é clube, ele não quer saber disso. O torcedor é clube, ele quer saber de resultado. Se você não tiver todas as coisas, os ingredientes para você jogar futebol, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu não tive base na minha profissão. O meu treinador olhava e falava, você sabe fazer, ele sabe fazer aquilo. Ele botava para mim fazer o que eu sabia. É saber tirar o melhor do jogador. Eu acredito que sim. Não tenho nada contra quem treinador que não jogou, entendeu? Mas eu, na minha concepção, ainda vou continuar achando que falta alguma coisa, porque você para pegar a internet, ver trabalho de Alemanha, Holanda, é antigo isso, e a gente sabe que a Holanda, a Dinamarca, que poucos conhecem, são os grandes celeiros de craque, os países pequenininhos. Entendeu? Então, aí houve essa mudança, precisou nós passarmos uma vergonha dentro do futebol, tomando de 7-1, coisa que nunca aconteceu, para falar, é aquilo ali. Não é assim, vai mudar isso, tem que mudar a mentalidade, a gente tem que dar qualidade técnica para o jogador, ele ser educado a te respeitar, me respeitar, respeitar o treinador. Eles não respeitam ninguém, no meu ponto de vista. Estou falando que ele não seja um mal educado, que ele é um mal educado. É que ele acha que ele é o melhor do mundo, que ele é craque, que isso aí atrapalha. Sua camisa não ganha hoje em dia. Não é. Tem um jogo com ele, sou de treinador, estava recentemente no São Bernardo, surge muito isso por problema de empresário, pai, mãe. Entendeu? As pessoas que acreditam que aquilo vai virar uma grana amanhã, ele não quer saber se o jogador vai ser bom, eles estão preocupados com a grana. Simplesmente isso, porque aquela mercadoria vai virar uma grana. Então, no meu ponto de vista, precisa... É um grande negócio. É um grande negócio. No meu ponto de vista, o que precisa mudar é dar treinamento de qualidade técnica para os jogadores. A preparação física é fundamental. E a educação, ele te respeitar, me respeitar, eu acho que aí é o ponto de partida. Mas isso aí vem de berço, né? Não sei se é de conhecimento de todos, o goleiro, a gente só fala o goleiro, né? Mas o goleiro, ele joga no Bayern de Munique, isso já é uma norma, faz parte da educação dos países europeus. Ele tem 2 jogadores que jogam com ele no Bayern de Munique, que jogou com ele na escola quando ele tinha 4 anos. Aqui não acontece essas coisas, entendeu? Porque ele se educa, ele sabe respeitar as pessoas, independente do talento dele. João, vários amigos que estão aí nos acompanhando lá em São Carlos, tá aí tentando uma vida como jogador de futebol, qual o seu conselho para finalizar, para eles poder chegar a uma equipe grande como o Santos, ou uma seleção brasileira, ter o sucesso como você teve na sua carreira? É o que eu acabei de falar. Ele tem que ser, não é que seja mal educado, ele tem que achar que ele não é bom. As pessoas têm que falar que ele é bom. Não adianta eu achar que eu sou bom. Não me conformar com aquele momento. Porque o futebol, você só vai ser bom quando você parar de jogar. Aí você vai ser bom. Porque vai passar 30 anos e vão falar, aquele ali jogou.
Agora, jogam um pouco e eu acho que a educação também, respeitar as pessoas, eu acho que isso aí é um princípio. Não estou dizendo ser santo, porque ali dentro não existe santo, mas eu acho que o garoto, principalmente porque começa de garoto, ter educação para com as pessoas, para ser respeitado. Eu acho que tudo é uma sequência, tudo é uma mistura para você ser alguém na vida, não só na profissão do futebol, né? Porque a gente está falando só de futebol, mas tem que ter incentivo aqui no Brasil em outros esportes também, como vôlei, basquete, enfim, uma série de esportes. Ok, João, a gente agradece a sua participação e deseja muito sucesso para você na sequência da sua carreira. Muito obrigado. Então, obrigado, um abraço a todos. Aqui, tem que comprar, um jogo treino entre uma equipe do interior como São Carlos Futebol Clube diante de um grande clube como o Santos. Como vocês da diretoria do Santos encaram esse tipo de teste? Para a gente foi muito importante, até porque essa equipe está viajando para a África do Sul na sexta-feira e nós fizemos um programa de trabalho onde nós fizemos 3 jogos treinos, sendo que a gente qualificou por dificuldade. E a gente deixou justamente o São Carlos por último, em função que nós sabíamos que lá tem um trabalho muito bem feito, pela colocação do São Carlos bem tendo no Paulista, e por tudo aquilo que até o Aloysio passa pra gente, dos meninos que hoje jogam no São Carlos, e até pra gente dar uma olhada nos jogadores daqui. Na realidade do Santos, o pessoal do interior de São Paulo sabe como que funciona, a montagem do time sub-20, da base, dificuldades financeiras e tudo mais. O Santos, que é uma equipe grande, lógico que não passa por esse tipo de dificuldade. Qual é a dificuldade que o Santos encontra na formação de seus atletas? Olha, eu acho que hoje em dia todos os clubes enfrentam dificuldades, tá? A gente tem que fazer um trabalho muito... Nós tivemos que liberar mais de 110 jogadores, porque nós tínhamos umas categorias muito inchadas e com certeza a gente teve que fazer uma redução, não só pela questão econômica, mas também pela questão técnica. Então assim, todos os clubes têm as suas dificuldades, todos os clubes têm que saber lidar com as suas receitas, para que a gente possa fazer um trabalho produtivo que dê efeito para o profissional, né? Nos últimos dias foi falado muito na imprensa brasileira sobre a formação de atletas, ainda mais depois do último resultado da seleção brasileira na Copa do Mundo. Qual é a solução para a formação de atletas, para o surgimento de novas estrelas, já que o Brasil mostrou que vem um pouco abaixo dos outros países pela colocação e pelo resultado, principalmente diante da Alemanha? Eu acho, no meu modo de ver, eu acho que tem que capacitar mais os treinadores de base. Não é qualquer profissional que está habilitado para trabalhar na categoria de base. Quanto menor a categoria, mais capacitado ele tem que ter um entendimento sobre o crescimento e amadurecimento da criança, para que realmente ele possa desenvolver cada vez mais toda a parte motora dessa criança. Então assim, o que a gente vê é o contrário. Às vezes o jogador de futebol para de jogar, ele é trazido para a base. Então assim, a gente nada contra, eu fui um ex-atleta, joguei profissionalmente, mas as pessoas têm que se capacitarem, elas têm que se prepararem para justamente a base hoje não pode ser mais cabide de emprego. Ela tem que ter profissionais muito bem capacitados para que realmente desenvolvam jogadores de qualidade.
E muitas vezes a lei também faz com que os grandes times invistam e percam jogadores até antes de chegarem às suas equipes principais. Como solucionar isso? Está havendo um movimento bem interessante entre os gerentes de base, onde você tem uma comunicação mais próxima e está se denunciando quando um jogador de base some da sua equipe. Isso já teve alguns aspectos positivos e a ética tem que cada vez mais estar presente em todos esses profissionais. Tá? Só dessa forma que a gente vai moralizar o futebol e vai cada vez mais trazer jogadores de qualidade. Nós temos que justamente treiná-los e adaptá-los ao novo futebol, com uma dinâmica de conhecimento técnico, de espaço, para que realmente a gente possa cada vez mais competir com os jogadores de fora. O site do São Carlos agradece a sua participação e deseja sorte ao Santos em sua caminhada. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, e sejam bem-vindos aqui, tá? A gente está sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Bora, William! Bora, William! Bora, William!